amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Avaliação Automotiva. Eu sou o Raio, você já me conhece. Tô sumido, né? Não postei vídeo semana passada porque o tal do Covid me pegou. Mas graças a Deus vacinado, deu tudo certo, tô melhorando aí, tô praticamente zero bala. E para compensar, eu fiz uma sequência aqui que eu vou dividir em dois vídeos. Olha só que legal os temas que a gente vai conversar. Como se define o valor da tabela FIPE? O primeiro tema. Segundo, por que alguns carros são vendidos muito acima da FIPE e outros não? É interessante esse, hein? Por que alguns carros são vendidos bem acima da tabela e outros de outras marcas, às vezes com a mesma quilometragem e tal, não? FIPE é a melhor referência? Vamos conversar sobre isso, tem outras opções. Como que as lojas calculam a avaliação? Quarto tema, então, como que as lojas avaliam, quais são os critérios, como que eles chegam no valor, qual que é o cálculo feito aí para uma loja, para uma revenda, né, uma concessionária, na hora de avaliar o teu carro. Quinto, quanto que as lojas lucram com carros usados? Esse aqui também é um tema bem diferente, né, do que vocês devem estar acostumados a ver em outros vídeos assim, de jornalista, vídeo de mecânicos, de repente. Então pessoas que lidam com outras áreas. Como eu lido com essa área de compra, venda de carro, área comercial mesmo, eu vou explicar para vocês aí, até quem está com ideia de comprar e vender carros, comprar em leilão também, eu vou dar algumas dicas aí e vou explicar como que é calculado também o lucro, quanto que ganha-se em cima aí de um carro usado. Sexto tema, por que tantas pessoas entregam carro na concessionária, né? Por que as pessoas entregam carro muito mais barato que valem aí, com uma grande diferença aí para o valor do mercado? Por que elas deixam na concessionária o carro? Sétimo, qual o valor anunciar o meu carro usado? Aqui outro muito legal, né? Você saber como precificar aí, qual o valor certo colocar o teu carro usado aí. Oitavo, vale a pena comprar carro de leilão ou sinistrado ou RS, né, que tem um documento lá, o carro teve uma passagem de seguro, de sinistro. Nono tema, por que ninguém está comprando carro agora? E aí, pessoal, por que será que ninguém está comprando carro? Janeiro foi um mês péssimo de vendas, foi uma queda vertiginosa aí comparado com dezembro e comparado com janeiro, mês do ano passado, a queda foi brusca. O que será que está acontecendo? Por que não está vendendo carro? Por que ninguém mais está comprando carro? E o último, né, décimo, a bolha está para estourar? Será que a bolha vai estourar? Será que os carros vão baixar bem de valor aí, principalmente os carros usados? Então vamos lá, pessoal, dividir em dois para a gente conversar sobre esses temas aí que são bem legais, bem interessantes. E vamos lá, sem mais delongas. Primeiro, como se define o valor da FIPE? Quem que define a FIPE? Que história é essa de tabela FIPE? Bom, você que já está no canal de carros aí, já deve ter ouvido falar bastante da FIPE, deve conhecer, né? A FIPE é um instituto, certo? Um instituto de pesquisa que faz uma média. Aí vem uma primeira polêmica, tá? Teoricamente, o que você escuta falar de todo mundo aí, e eu também, é que a FIPE é o preço médio de anúncios dos carros, tá? Eu não acredito muito nisso. Vou explicar por quê. Se fosse assim, Brasil é Brasil, né, gente? Seria muito fácil para os lojistas, né, para os revendedores, fazer ali um conluiozinho, né, fazer um combinado e todo mês aumentar. Por exemplo, tem um carro de 50 mil reais, um carro X, é 50 mil reais, a FIPE. Então os comerciantes vão lá e pedem 52, no outro mês eles pedem 54, no outro 56, e aí, será que vai subir desse jeito a FIPE com a média dos anúncios? Não, né, pessoal? E eu vou dar um exemplo bem prático disso. Hoje, tem muitos carros que estão com dificuldade de entrega, certo? Tem muitos carros aí que você tem que esperar 60, 90 dias para comprar para a entrega do carro. E por isso mesmo, tem muitas lojas, tá? Tem muitos carros, tá? Vou dar um exemplo prático, Nivus. Nivus é um carro que, se você olhar a média de anúncios,
eles estão maiores do que o carro zero. Se você montar ele no site da Volkswagen, e já tem uma gordura para queimar lá, certo? O valor de site sempre tem um valor de gordura aí que a concessionária pode dar um desconto. O valor está menor do que você encontra os carros aí com 1.000 km, 2.000, 5.000 km. E aí, como que ficaria a FIP? A FIP teria que ser maior, certo? No entanto, o zero dá uma barrada na FIP. Então a FIP, eles veem o preço do zero e aí eles vão fazendo um decrescente aí ano a ano. Então, para mim, essa história que a FIP é realmente uma média do valor dos anúncios de carro já não cola muito, porque poderia ser manipulado se fosse desse jeito, tá? Então, não é nenhuma crítica, eu só acho que não bate muito essa conversa. Segundo, então, por que alguns carros são vendidos muito acima da FIP e outros não? Aqui também vou dar uma informação legal aí para você pensar comigo, tá? A gente fugir do óbvio. Eu vou dar exemplos práticos. Então vamos falar aqui de duas montadoras. Vamos falar da Honda e vamos falar da Volkswagen. Só para dar um exemplo assim que elas trabalham bem diferente. Então a Honda, por exemplo, ela tem uma linha muito bem definida pelo nome do modelo dos carros. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que os opcionais estão dentro da nomenclatura do carro. Vamos dar um exemplo prático. Honda HR-V. Então você tem lá o Honda HR-V LX, você tem o Honda HR-V EX, você tem lá o Honda HR-V EXL e você tem lá o Honda HR-V Touring, por exemplo, tá? Então, cada um desses nomes engloba um pacote de opcionais que o carro tem. O primeiro é o mais simples, o Standard, o segundo já vem com uma multimídia, já vem com farol de neblina, tá? Tô simulando aqui, vem, enfim, câmera de ré, um pacote mais equipamentos. O outro que é o EXL, vem um banco de couro, uma coisinha a mais para diferenciar do EX. E o Touring, esse é o top de linha, esse vem teto solar, esse vem motor turbo, etc e tal. Então fica muito prático, por exemplo, para quem trabalha na FIP, classificar esses carros conforme o valor, conforme o modelo, tá? Já outras marcas, como a Volkswagen, por exemplo, já não trabalham desse jeito, tá? Vou dar um exemplo, uma T-Cross. Então, uma T-Cross, você tem lá a versão Comfort Line, você tem lá a versão Highline, por exemplo, tá? Ok, tem a diferenciação por modelo e os pacotes que vêm. Só que dentro dessa versão, diferente da Honda, por exemplo, na Volkswagen você ainda tem que comprar pacotes, né? Pode adicionar pacotes. Então, se você pega lá o Highline top de linha, diferente lá do HR-V Touring, ele não é que já vem com tudo. Não, ele vem mais completo, vem um motor diferente, porém ele te dá como opcional, por exemplo, o teto solar do carro, que tem uma variação aí em torno de R$ 7.500. E um outro pacote opcional para esse carro é o pacote de som premium e faróis todos em LED, full LED. Também em torno de R$ 7.500, tá? E ainda existe um pacote de bicolor aí que também adiciona um pouquinho mais. Mas você veja, dentro do Highline você tem o Highline normal, que seria um carro de uns 150 mil, para a gente ilustrar aqui. Você tem o Highline com um dos pacotes, né, ou de teto ou de som e LED, que já pularia para uns 157. E você tem ele com os dois pacotes, que daí já seria um carro em torno de 165. Então você veja como fica difícil nesse tipo de carro a gente falar de tabela FIP, porque obviamente que o carro que tem os pacotes não tem o mesmo valor de 100 pacotes. Não adianta você ir na loja e ficar batendo o pé com tabela FIP, gente. Não adianta, né? Um vendedor até mais ignorante que eu já vi falar assim. Então vai lá na FIP e vê se ela vende um carro para você. A FIP não vende carro, né, gente? Então assim, não é o mesmo valor, tá? Só para ilustrar aí por que alguns carros são muito acima e outros abaixo. Se você tem um T-Cross com todos os opcionais, obviamente que você não vai pedir a tabela FIP nele, você vai pedir um valor acima. Isso você pode conferir aí no site de busca, e os carros que têm certos opcionais têm um valor diferente, independente da FIP ter uma classificação só, tá? Esse é um dos motivos, mas claro que existem outros motivos. Por exemplo, quilometragem do carro. A FIP não diferencia um carro com 10 mil quilômetros de um carro com 100 mil quilômetros.
E aí, você vai pagar a mesma coisa no carro com 10 mil quilômetros ou com 100? Obviamente que não. Você vai pagar a mesma coisa em um carro que fez todas as revisões em concessionária daquele que só fez uma e depois nunca mais, que não tem registro? Não. Você não vai pagar a mesma coisa num carro que nunca foi batido para um carro que teve um acidente, ou que tem um registro de sinistro, tem um registro de leilão, por exemplo, tá? Eu falei que tem registro de sinistro, que às vezes o carro bate e não aciona seguro. E aí não tem sinistro, né, meu amigo? Só que pode ter sido batido sim, tá? Então são N coisas que você avalia quando você vai falar de preço de carro, que na FIPE não existe, tá? Então a FIPE é só uma noção básica. Então a próxima pergunta é justamente essa: FIPE é a melhor referência? Para mim não, tá? Claro, gosto da FIPE, não tenho nada contra, acho muito bacana que ela exista e ela facilita sim a vida da gente, consulto sempre a tabela FIPE, porém ela não me dita a regra na hora de falar de valor de carro, tá? Ela é muito útil, por exemplo, para seguro, né? Se baseiam pela FIPE, e até por isso às vezes é um pouco chato as montadoras que trabalham como a Volks ali vendendo pacotes de opcionais, que você não consegue agregar isso no teu seguro, tá? A única opção que você tem quando faz um seguro para qualquer carro é fazer 110%, né? Você pode mudar algumas coberturas ali, mas você não consegue agregar esses opcionais a mais, ele vai cotar lá como um highline. Se eu estiver falando bobagem, alguém que entende melhor de seguro aí me corrija, mas eu acho que é isso. Tem outras opções, né? Existe a tabela Molicar, que daí tem, né, mais diferenciação entre esses pacotes de opcionais. Para mim, já vamos pular vamos ver. Para mim o mais interessante é você pegar, por exemplo, um site de buscas. O Web Motors é muito prático para isso, tá? Não ganho nenhum real deles, mas eu gosto de usar porque quando você clica no anúncio do carro lá, ele já mostra aquele carro, qual que é a FIPE daquele modelo e qual que é o preço médio pedido naquele modelo, tá, pessoal? Isso é muito prático, isso ajuda bastante e faz uma média nível de Brasil aí do que o pessoal está anunciando no Web Motors, tá? Anunciando não quer dizer que todo mundo consegue vender nesse valor, né? Sempre tem também a questão de margem de desconto e tal, mas é bem prático. Cuidado com alguns pilantras aí, alguns lojistas pilantras, pode ser uma desatenção de alguns, mas tem muito picareta na praça, é o que mais tem, né, malandro, e às vezes eles publicam o carro e colocam o nome do carro, uma versão mais completa, uma versão diferente, para enganar bobo. Então quando você olha os números lá, opa, esse carro aqui tá bom de preço, que a média de anúncio dele aí é 100 mil e esse aqui tá por 95. Só que na verdade ele colocou lá como se fosse um carro mais equipado. Por exemplo, ele pegou lá um Honda Civic LXS, mas ele colocou como se fosse um EXS. E se a pessoa não entende, não sabe dos opcionais do carro, às vezes pode passar batido. Como que as lojas calculam a avaliação do carro usado? Esse aqui é bem legal. Mas antes de falar desse, pessoal, vou pedir para encarecidamente, deixa o like, deixa o joinha e você ajuda a divulgar. Porque esse tipo de vídeo ele não é muito divulgado pela plataforma, tá? Ele não é um vídeo que cai naturalmente nas buscas, ele é um tipo de vídeo que às vezes tem uma informação muito boa, como eu já fiz alguns vídeos aqui, dando dicas para comprar carro, para financiar, né, dicas de financiamento, e esses pegam poucas visualizações aí porque o pessoal às vezes não comenta, não deixa curtida, o próprio algoritmo não ajuda muito esse tipo de vídeo, eles gostam mais de vídeo sensacionalista e vídeos de listas, né, acaba divulgando mais. Então ajude, compartilhe, faz um comentário, dá uma curtida aí pelo menos, é bem rapidinho, você já ajuda esse vídeo se você está achando interessante aí para mais pessoas. Vamos lá, você chegou lá para fazer uma avaliação comigo, o que eu vou ver no teu carro? Primeira coisa, como está o seu carro, né? Então você trouxe lá para mim um HB20, eu vou ver o seu HB20, qual que é o ano dele, qual que é o modelo, claro, para a gente começar. E eu vou começar a olhar o teu carro lá. Opa, esse carro é um carro que preciso fazer uma repintura aqui nesse para-choque. Preciso trocar os pneus, ele está ruim de pneus. Eu preciso nesse carro aqui, vou ter que mandar fazer uma higienização interna, porque tá feio, o cara não cuidava bem do carro. Então a gente vai somando os custos daquilo que realmente é necessário fazer o carro. Não é inventar coisas, são coisas que você vai chegar com a pessoa que está vendendo e vai falar, olha, você está vendo isso aqui, a gente realmente vai ter que fazer, né? Não posso vender desse jeito. Na hora de vender, uma loja que tem um padrão, ela vai querer fazer tudo que tem que ser feito no carro aí para entregar nos conformes, né? Para entregar um padrão legal. Então a primeira coisa é isso, um levantamento de custo.
Poxa, levantei aqui que vou gastar R$ 1.500 nesse carro, tá? Então, ficou anotadinho ali, R$ 1.500 de custo, certo? Vou ver qual que é a quilometragem do carro, vou ver se tem manual com revisões carimbadas, se tem, né, se foi feito revisão fora, se tem um registro disso também, tá? Porque o que acontece muito, às vezes o carro é bem cuidado e é um carro que tem aparência, a pessoa faz lá de praxe 2, 3 revisões na concessionária para não perder a garantia, certo? E depois nunca mais. E aí o pessoal se aproveita disso para baixar a quilometragem, tá? Porque só tem o registro até 30 mil quilômetros. Então a pessoa vai lá, tá com 80, ela baixa para 50. Como é que você vai saber se o carro estiver em boas condições e não condizer com, né, quem é avaliador já pega alguns macetes no olhar do carro, mas também pode ser enganado, né? Existem os carros maquiados aí. E outra situação que acontece muito é o contrário, tá? A pessoa fez todas as revisões carimbadas na concessionária, então ele fez lá e carimbou até 80 mil. Só que o carro tem aparência. Aí o lojista espertão, o que ele faz? Ou picareta, né? Muitos nem são lojistas, são picaretas, né? Isso aí não dá nem para falar. Eles vão lá, dão um sumiço no manual do carro, certo? E baixam a quilometragem lá para 40, 50 mil quilômetros. Então, beleza, feita essa parte da avaliação, foi visto o carro, foi visto a quilometragem, etc e tal, a gente vai sentar agora a ver no computador ali e vamos acessar essas buscas, como eu falei, vamos entrar ali no WebMotors, no site de procura de carro e de anúncio de carro. Vamos ver o que o pessoal está pedindo num carro aí igual ao seu. Um carro condizente com o seu, com a quilometragem parecida, né? Não adianta o cliente vir com um carro com 20 mil quilômetros e eu querer comparar com um carro que está com 100 mil quilômetros. Então tem que ter um critério, tem que ter uma base, né? Você vai calcular de acordo com o carro do cliente. Então eu vou ver lá, poxa, esse HB20 aqui eu vou vender por 60 mil preço de venda, tá? Tenho que ter uma margem, um chorinho aí e tal, sei que eu posso ter que vender até 59 esse carro. Esse carro aqui vai ter 1.500 de custo, então eu consigo pagar nesse carro aqui até 53,5, tá? Vamos ilustrar aqui um valor, beleza? Então mais ou menos assim, você calcula uma margem. Outra coisa muito importante na hora de dar preço em carro, até para você que está querendo mexer com carro, quanto maior o risco, maior a recompensa. Então o que eu quero dizer com isso? Um carro de baixíssima quilometragem, certo? Você não vai conseguir ganhar muito dinheiro em cima do carro. A pessoa que tem um carro com 10 mil quilômetros sabe o que ela tem na mão. Ela não vai entregar preço de banana, ela não vai te entregar 10 mil abaixo, né, do valor de venda num carro desse. Você vai de repente conseguir ganhar 2, 3 mil. Só que um carro desse está na garantia de fábrica, não vai te dar dor de cabeça, certo? Então não tem risco. Risco baixo, recompensa baixa, tá? Um carro importado, vamos dizer que entra lá para você uma BMW 320, hein? Um carro excelente. Ou melhor, vamos falar aí dos TSI, né? Esse é alto risco. TSI 2.0 turbo, aí um Jetta, né? Um carrão, né? Fantástico. E aí você vê que o carro está com 150 mil quilômetros. E já um carro de 150 mil quilômetros, esqueça, já perdeu todo a rastreabilidade das manutenções do carro. Muito difícil um carro com alta quilometragem ter registro de manutenções e tudo mais. Então você pegou um carro desse, o carro, por exemplo, tem uma tabela de 75 mil reais. 75 mil reais é dinheiro, né, meu consagrado? E aí, você vai colocar um carro de 75, você vai pagar 70 para ganhar 5? Qualquer manutenção que você tiver nesse carro aí, esses 5 mil de margem teu foi para o espaço. Pode ser que você gaste muito mais do que isso na manutenção, tá? Estou falando de um Jetta, tem carros maiores, aí, carros importados, carros de motores, né, super sofisticados e de peças caríssimas, né? Então, quanto maior o risco do carro, maior a margem que você tem que ter. Então, um Jetta desse de 75, um Jetta aí com 10 anos de uso, você tem que pagar lá, vamos dizer, 50 mil reais no carro desse. Porra, você tá maluco? Derrubar 25 mil reais no carro? Cara, não é todo mundo que está disposto a empatar uma baita grana aí num carro com riscos, né? E
o que eu digo para vocês? Claro, se você acertar a mão, pode ganhar muito dinheiro com isso. Então por isso que eu falei, alto risco, alta recompensa. Agora, se você errar a mão, se você comprar um carro desse 7 mil abaixo da tabela e tomar um prejuízo, uma manutenção lá de 15 mil, ou se você perder o motor de um carro desse aí, se estava na mão de uma piazada aí que faz stage, remap, não sei o que, dá cacete no carro, aí, meu amigo, aí o buraco é bem mais embaixo, vai ter que vender como sucata. E quanto que as lojas lucram com os carros usados, para a gente finalizar a primeira parte? As lojas lucram exatamente dessa forma que eu falei, né? Elas têm um lucro em cima do risco do carro, em cima do que tem que ser gasto no carro, tá? Muitas vezes elas apertam a margem, não ganham tanto no carro, mas pegam outro na troca. Então, né, em vez de ganhar, sei lá, 6 mil em uma negociação, ela aperta, ganha só 3, porque também vai ganhar 3 no carro do cliente, tá? Então tem essa questão. E o principal, gente, que se você vai mexer com o carro, você tem que ter ciência, é que não é assim, comprei um carro hoje, 5 mil de margem. Ah, ganhei 5 mil no mês. Isso daí é utopia, isso aí é uma vez ou outra na vida que você vai acertar, tá? O investimento em carro é um investimento custoso, é um investimento, né, como se fosse bolsa de valores. Quando você colocou o dinheiro lá, enquanto você não vender aquele carro, enquanto você não tira o teu dinheiro da aplicação, você não ganhou nem perdeu. Você só vai ganhar ou perder na hora que você tirar. Então a mesma coisa vale para carro. Você compra um carro hoje, você tem uma margem de 5 mil, se você vender no mês, você ganhou lá, né, porcentagem cheia. Se você demora 2 meses, você já vai dividir por metade a porcentagem do lucro, do investimento. Se você demorar 3, diminui mais, 4, 5. E outra coisa, nesse tempo que você não vendeu, você está gastando com anúncio, você está gastando com pátio, você está gastando com limpeza do carro, manutenção, você está gastando às vezes com as parcelas do IPVA do carro, certo? Você está tendo a depreciação, que normalmente tem depreciação do carro, né? Hoje a gente vive um momento atípico aí de carro subindo mês a mês, mas o normal é o carro depreciar mês a mês. Então não é um negócio para amador, gente. Não existe dinheiro fácil, qualquer ramo, não existe dinheiro fácil. Essas lorotas aí de dinheiro fácil, não caia nisso, tá? Eu vou falar depois mais sobre leilão também no segundo vídeo, é bem interessante. Vou falar como você compra carro de leilão, o que você tem que analisar no carro de leilão aí, beleza? Mas aqui acho que já deu para dar uma clareada bem legal sobre essa questão de valor de tabela, de como que paga, quanto que paga, como, né, funciona aí os valores do mercado. Mas na segunda parte tem muita coisa interessante ainda que ficou para a segunda parte. Então deixa o like aí e acompanhe no canal o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço!